Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos, empreendedores. Mais uma vez estamos aqui no podcast Bodega de Negócio, esse projeto que serve para inspirar e incentivar os empreendedores a acreditar nos seus sonhos, porque pode dar certo. E hoje nós vamos ter briga de gente grande aqui na mesa hoje, hein? Pá, 2 treinadores, nós vamos falar de futebol. Só que dessa vez não é de Grêmio e Inter, tá? Não é Grenal. Então tá tudo certo. E, como de costume, né? Inscreva-se no canal, dá essa moral para nós, compartilhe nosso conteúdo, que as nossas histórias são incríveis. Bodega de Negócio é top. Então, como de costume, vamos falar dos nossos patrocinadores. Vamos dar as boas-vindas aos nossos patrocinadores, que se não forem os patrocinadores, o nosso projeto não segue, né? Então, Hotel da Londres, seja bem-vindo, Hotel da Londres. Grande abraço, seu Tarcísio Miquelon, Maitê, tamo junto, conte com a gente. Grande Hotel da Londres, rede de hotéis da Londres, aqui muito bem conceituados na Serra Gaúcha. E o seu Tarcísio aqui já esteve e é um grande visionário, né? Então, abração, seu Tarcísio. Seja bem-vindo à Bodega de Negócios sempre. Sud, nosso chopp da Sud, o melhor chopp do Brasil. Grande abraço aí. Logo, logo nós vamos ter o mestre cervejeiro aqui. Então vamos contar o segredinho da Sud. Eita, nós. Casa de Carne dos Amigos. Rafa, o que tu achou da carne? Sensacional. Espetáculo, né, cara? E depois nós vamos apresentar aqui quem que fez a carne hoje. Porque às vezes a gente muda, né, cara? Tony, como é que tava a carne? Não sei. O churrasco vegetariano tava bom, isso eu posso afirmar. Muito bom. Grande abraço, Joel. Tu é o cara, velho. Tu é o cara. E o churrasco. E o açougueiro lá também é fantástico, né? Nunca era. Casa de Carne dos Amigos, então. Mercado Niquete, nosso amigo Beto. O Beto veio lá, o pimentão, a polentinha, o queijo, né? Lá do Beto. De primeira. Beto, nosso amigão. Forte abraço, Beto. Cave do Sol, aí então mais uma opinião ali. Entendeu, Rafa? O vinho. Sensacional. Eu tento deixar uma palavra aqui, mas muito bom, maravilhoso. Um grande abraço, família Passarim, lá de Flores da Cunha. Quem ainda não conheceu a Cantina Cave do Sol, então convido vocês a conhecer a Cantina Cave do Sol aqui no Vale dos Vinhedos, no coração do Vale dos Vinhedos, e degustação lá para vocês conhecerem todos os vinhos. Eu fui essa semana, ontem, e aconselho vocês a irem lá também. Elevatos, lá de Carlos Barbosa, nosso amigo Guilherme, nosso podcast agora que eu estou colocando, o Guilherme da Elevatos lá, segurança, eletrônica 24 horas, e ele atende lá os maiores condomínios, as casas de alto padrão ali da nossa região aqui, é com a Elevatos Segurança Eletrônica. Auto Tradição, concessionária Volkswagen. Eu não sei porquê, cara, mas todo mundo que vem aqui, que vai ser entrevistado, chega de Volkswagen. Forte abraço, Júlio, nossos amigos lá, melhor equipe de vendas da Serra Gaúcha. Concessionária Auto Tradição. Projinha Academia, nosso amigo Falcão. Falcão lá tem um negócio muito... Tu tem que conhecer esse cara aí, Rafa. O Falcão é um cara que ele fala que o profissional, quer dizer, a academia, não é só para te malhar, não é para tu aprender a ser disciplinado. Cara, o Falcão é um cara sensacional. Grande abraço aí, Falcão. Não se sabotar. Não se sabotar. Palavra que nós vamos conversar hoje. De Paolo Galeto, melhor galeto do Brasil, então, nosso amigo Emiliano, Paulo Jeremias, aqui esteve também, só lição, só dica de ouro, Grande abraço aí, a galera da Di Paolo. Impulso Bento aqui, então, também é um negócio sensacional. Eu vou falar para vocês que é a melhor metodologia que eu já conhecia em relação a ensinos. Então, convido os pais, né, a visitarem a escola Impulso Bento, próximo à Funda Parque, e conhecer essa metodologia que vale a pena. Afinal, educação é tudo, né?
Então, começamos agora o nosso podcast Bodega de Negócios com o nosso entrevistado e nós vamos dar boas-vindas a Tuane, entendeu? Seja bem-vinda, Tuane. Obrigada. E Rafael, seja bem-vindo ao nosso podcast. E eu tenho certeza que muitos jovens, e não só jovens também, mas muitas pessoas vão se inspirar com a tua história. Entendeu? Gostaria que você se apresentasse, então. O Rafael, né? Que é lá de... Quer dizer, vem de Carlos Barbosa. De onde que ele é, vocês vão ficar sabendo agora, né? E o que ele faz também, nós vamos deixar tudo bem clarinho na história ali. Quem que é, o que ele faz e por que hoje ele se encontra aonde ele se encontra. Rafa, a palavra é tua. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Obrigado pelo convite primeiro, né? Muito honrado de estar aqui. Eu vou... Olha aí, ó, bacana. Para dar boas-vindas. Para dar boas-vindas, muito legal, obrigado. Bom, eu sou o Rafael Machado da Cunha, né? O pessoal me conhece por Rafael Cunha. Hoje eu sou um dos treinadores das categorias de rendimento da CBF. Vim de Canoas, como tu falaste, né? Tenho uma trajetória aí já de quase 25 anos, né? De alto rendimento, entre categoria de base e equipes profissionais adultas, né? E tive o privilégio de chegar aqui em Carlos Barbosa, né? Que era uma equipe que eu enfrentei muito numa época, né? De início de carreira. Isso é uma coisa muito legal. Sempre tinha um sonho e hoje eu estou aqui, né? Mas antes de falar, eu sou Rafael Machado da Cunha, mas eu sou filho de Afonso Araújo da Cunha e de Antônia Machado da Cunha, né? Gosto de falar isso, é importante, né? Que são os meus pais, né? Então, eu sempre agradeço por estar onde estou, muito em função deles também. E eles são gaúchos? São gaúchos. Nós somos eles são de Camaquã, outro de Lagoa Vermelha, né? Eu nasci em Canoas, então me criei lá em Canoas, né? A maior parte da minha vida, né? E iniciei muito cedo, né? Na coisa do futebol, né? Desde sempre, né? Tu me perguntaste aqui nos bastidores sobre... Quando criancinha já era craque. Então, exato. O futebol sempre esteve presente na minha vida, né? Desde criança. Eu costumo dizer que eu já nasci com a bola, eu dormia com a bola, que era uma época, né? Uma época diferente, que de cada 10 meninos, eu comentei também com vocês, cada 10 meninos, 9 queriam ser jogador. Era difícil ter um que não queria. Hoje as coisas mudaram. E eu era um daqueles meninos que gostava, que tinha desejo, né? É um sonho. Eu me lembro que eu falava assim, ou eu vou ser treinador, ou eu vou ser árbitro, ou eu vou ser treinador. E aí eu consegui, né, ao longo do tempo, por várias situações, assim, chegar ao nível de ser um treinador, né? Então eu sou muito grato por tudo que aconteceu. Espero aqui poder trazer alguma coisa para vocês, para o pessoal que participa, né, que acompanha. E espero eu que a minha história ajude, né? Pelo menos alcance alguns corações e eu já vou ficar muito feliz. Vamos ver se o Rafa era isso. Tu usou que chute, Rafa? Pô, muito. E aí cortava embaixo para poder jogar no salão. Né? Então era isso. E as professoras ficavam loucas, porque tu mancha tudo, né? Como é que eram os campos lá para aquela banda? Pô, cara, isso é outra coisa legal, né? Eu fui forjado nas esquinas, né? Em campo de terrão, jogando no paralelepípedo, né? Uma coisa que isso forjava os atletas numa época a terem muito mais qualidade, né? Hoje já é bem diferente, né? Mas nós numa época que cada esquina tinha um campo de futebol, então jogava o dia inteiro, a mãe assobiava, chamava, saia correndo, dava tudo certo, tomava umas lapadas e... Não tinha tantas distrações, né? Não tinha tanta distração e nem violência. Esporte, na rua, essas brincadeiras. Esporte pelo esporte, né? E ali eram forjados os grandes atletas, né? Porque era muito difícil, assim, falando exatamente do que acontecia, era isso, tu joga num paralelepípedo que a bola bate, sai para lá, e nós conseguimos dominar aquela bola e controlar, e imagina a qualidade, né, que nós tínhamos de atletas, de jogadores de futebol. Hoje está bem mais diferente. Tem que ter bons treinadores, então. Nós hoje precisamos aparecer, ainda... nós precisamos trabalhar muito para poder fazer com que, ajustar as novas essa nova geração e essa deficiência hoje a evolução traz muitas coisas, né? Eu falei com vocês antes, mas assim, traz também, deixa a gente, né, saudosista, né? Eu sempre falo, eu não gosto de romantizar muito, né, o esporte, mas realmente uma diferença absurda, assim, né? De qualidade, de determinação, né? Era tudo muito assim, sanguíneo, né? Hoje as coisas estão muito mais passivas e tal.
mudanças, né? A gente vê hoje, Rafa, os empresários falando muito nisso. Eu, como venho do mercado corporativo, consultorias empresariais, treinamentos, eu vejo que como treinador, tu também é um chefe, né? Um líder. Tu recruta, tu treina, tu capacita, tu avalia, tu demite. Então a gente vê os perfis que estão surgindo nesse novo tempo, né? As gerações dos dias de hoje. E uma coisa que eu trago sempre, eu aprendi, né? Em muitos momentos da vida nós aprendemos coisas, mas depois de um bom tempo tu tem mais consciência e entendimento, né, do que tu aprendeu. Então, hoje eu percebo que é uma frase, né, de algumas pessoas que eu gosto muito, né, o treinador da CBF hoje, André Bier, Elis Formaio, que é uma psicoterapeuta aqui da região de vocês, né, aqui Garibaldi, Bento e tal, e eles trazem uma coisa muito legal, que pessoa precisa de pessoa, né? Então, eu acho que hoje são os novos tempos, né, e tu não tem como virar as costas para isso. É muito difícil. Hoje tu precisa realmente lidar, respeitar, entender que lá do outro lado é uma pessoa, não é uma máquina. Então, bora para cima. De primeira mão, então isso é interessante a gente analisar, né? E das características de todos os empreendedores, as pessoas que a gente convida aqui para o Bodega de Negócios, né? Nós vamos falar de cases de sucesso. A primeira característica que o Rafael falou foi, primeiro, honrar o pai e mãe. O nome do pai e o nome da mãe. Acho que isso aí é fundamental, né? E, Rafa, jogar futebol, tal, campinho, isso, campinho bom, campinho ruim, perdeu unha, usou que chute e tal. E vamos lá, então, no decorrer da tua ali, ó, 10, 12, 13, 15 anos lá, que tu começou? Qual foi o teu primeiro trabalho? Sabe, assim, como eu falei, é uma época que tu vivia o futebol, né? Era apaixonado, eu brinco de dormir com a bola, mas era isso que acontecia, eu dormia com a bola do lado. Sim. E a coisa da liderança, eu acho que ela é nata, né? Ela vem contigo, porque eu, por exemplo, eu tenho fotos hoje, né? Porque é uma época que era muito difícil, mas tu tinha uma foto ou outra, né? É diferente de hoje, mas eu tenho fotos hoje, eu na época, eu fui lobinho muito tempo, né? Escoteiro, então tinha uns 3, 4 anos aqui, então tem muita foto de eu na frente da matilha lá, à frente da fila, orientando os meninos e tal, no futebol, quando tu joga futebol, quem jogou, quem viveu isso sabe, tu tem algumas, não é facilidades, mas tu é mais fácil, tu consegue uma inserção mais fácil, né, então o futebol sempre me trouxe muita coisa, né, sempre me ajudou muito na escola, nos lugares que eu participo, nos clubes, essa coisa do líder, como eu digo, isso é muito óbvio, né, tu tá à frente de uma... eu desfilava, né, meu pai era militar em Caxias do Sul, né, eu morei um tempo em Caxias do Sul, e eu me lembro que eu ia sempre à frente, né, eu era um mascote da companhia, acho que era o 8º de Caxias do Sul, 8º batalhão, e eu ia lá na frente com a farda, né, desfilando, eu tinha 4, 5 anos, eu tenho essas fotos também, então a coisa do líder, de estar à frente, de gostar de mandar, de comandar, essas coisas, isso sempre teve em mim, né. E teu pai era líder também? Sim, meu pai era militar, exato, meu pai incentivava tua mãe. Exato, então tudo foi convergendo para isso, né, e passei a minha vida toda dentro do futebol, jogando nas escolas. Aí tive um início no futebol ali, na época era futebol de campo, não tinha muita coisa do salão. O salão eu fui apresentado quando eu entrei na faculdade, por incrível que pareça. Eu conhecia o futsal, olhava, mas não era uma paixão. Era futebol de campo, como naquela época todo mundo era apaixonado. Então foi o futebol de campo, né? Início, categoria de base, alguns clubes, mas nada profissional, assim, né? Até porque eu percebi que eu não ia ganhar a vida com futebol. E chegou aquele momento que todo o menino passa, o homem passa, que é do divisor. Ou tu vai virar atleta e vai ganhar a vida com a bola, ou tu vai estudar. Como eu vi que não dava, eu corri e fui estudar. Mas, como eu tinha muito essa coisa do futebol, e se eu não fosse... Eu me lembro que eu falava, ou eu vou ser treinador, ou eu vou ser jogador, ou eu vou ser árbitro. Tinha coisa do árbitro ainda. Mas estava no meio. Estava no meio, eu queria estar no meio do futebol. E aí, eu acabei fazendo uma faculdade de educação física, eu tinha em mente isso já desde cedo. Não, eu preciso ser um profissional gabaritado, eu preciso me preparar para isso. Né? Uma consciência que eu tinha desde cedo. Haja vez que eu fiz uma faculdade de educação física, não que isso seja um definidor de alguma coisa, mas é uma coisa interessante e isso te agrega, né? E me preparou para algumas coisas legais. E a partir daquilo ali, entrando na faculdade, eu conheci o futsal. Isso no início dos anos 90, da década de 90, né? E era na Ubra, antigo Esporte Clube Ubra, né? Por isso que eu digo que eu fui muitos anos rivais aqui da CBF, perdi muito campeonato, ganhei, jogando contra, né? E hoje é uma honra estar aqui jogando, trabalhando com eles, né? Então, assim, o meu início de carreira foi ali, na década de 90.
E depois desse início na Ubra, eu tive muitas oportunidades, e aí ganhei o mundo, ganhei, né, com esporte, e sou muito grato, né, por tanta coisa que eu vivi dentro do esporte até hoje. Muito bom. Começou na Ubra lá. E quais os times que tu frequentou lá depois da Ubra? Como é que foi a tua? Cara, foram bastante equipes, eu acho umas 14, 15 equipes profissionais, assim, né, entre esses anos todos, né, eu sempre fui muito inquieto, né, então eu ia para alguns clubes, alguns tu era demitido, normal. Sim, normal. Faz parte do nosso mundo, né, da nossa carreira. Outros eu tinha uma oportunidade melhor, eu ia, então eu sempre procurei, eu queria viver esse sentimento do desafio, né, de ser desafiado. Vou para lá que lá é difícil, né, lá não tem jogadores muito bons, eu vou lá que eu vou fazer esses caras jogar, vou ganhar essa competição, sabe? Então isso me instigou muito a tantas mudanças, né? Mas eu saí da Ubra em 2001, 2002 e fui para o Verdense, no Mato Grosso. Na época ainda era Esporte Clube Lucas Rio Verde. Lucas Rio Verde. Lá e no outro ano mudou para do Verdense, que aí veio o campo, né? E tomou conta, e eu fui para o futsal, obviamente. Então foi a minha primeira experiência com adulto, e aí também categoria de base junto lá, né? Porque eles estavam linkados os dois, né? A proposta foi para os dois. E aí foi a minha primeira experiência como profissional. 2002, e aí eu fiquei até 2004, depois aí eu voltei para o Rio Grande do Sul, que eu tive uma proposta do Veranópolis, aí fui para Santa Catarina, e aí se eu ficar aqui nós vamos falar, mas assim, alguns pontos, né, Santa Catarina, tive umas passagens por Tocantins, o próprio Mato Grosso, mas então times que jogavam e competiam no estado para ganhar uma vaga para a Superliga na época, né, que eram as competições regionais, então tu ganhava o campeonato estadual lá do Tocantins, como aconteceu, né, um exemplo, e aí tu ia para o regional do Centro-Oeste lá do Brasil, era Centro-Oeste, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, aí depois os campeões jogavam uma semana que hoje tem, até agora pouco teve ali em Joinville e tem em outros lugares também, como se fosse a Taça Brasil, um campeonato nacional minimizado, né, em uma semana. E aí essas equipes me contratavam e eu fiz muito isso porque era uma maneira de tu conseguir chegar num campeonato nacional, né, ter mais visibilidade. Tá? Então eu procurava esses clubes para poder aparecer também, né, mostrar meu serviço, mostrar meu trabalho. Então eu rodei por algumas equipes, voltei, né, aqui no Sul, bastante aqui do Sobradinho, Rio de Castilhos Veranópolis, né, no Porto Alegre, Cachoeirinha ali, onde foi meu último clube aqui no Brasil, antes de ir para o exterior e tal, e aí eu fui campeão gaúcho ali da Série Prata, né, e conseguimos fazer um trabalho muito legal. Mas é bastante equipe, cara, é bastante, né, fora o exterior, né, que acabou me abrindo uma coisa que a gente conversou aqui, né, sobre as questões de abertura, né, de porta para o exterior, né, e aí já falando das questões eu trouxe para vocês que é muito importante nós nos prepararmos para algumas coisas, né, e haja visto que para mim, a minha preparação acabou sendo enfim, foi a premiação que eu ganhei por isso foi um convite para jogar lá, para trabalhar lá fora, porque eu tinha um inglês, né? Eu tinha um inglês que me ajudava no Kuwait, né? Enfim, então uma oportunidade que aconteceu foi em função do que eu tinha de estudo, né?